nós vamos falar que, de acordo com o INCA, gente, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o câncer de estômago, também conhecido como câncer gástrico, é mais comum nos homens. Então, atenção, homens, fala isso pro seu marido se ele não estiver em casa agora, sendo que cerca de 65% dos pacientes costumam ter mais de 50 anos de idade. Para este ano, são previstos mais de 20 mil novos casos aqui no Brasil. Já o câncer de esôfago é o sexto mais frequente entre os homens e o 13º entre nós, mulheres. Para este ano, o INCA estima mais de 10.800 novos casos no país. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no programa a endoscopista e gastroenterologista, doutora Adriana Costa. Tá linda, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Você que tá linda. Alegria te receber aqui, viu? Tudo bem, doutora? Prazer estar aqui de novo com você. Ai, meu Deus, esses números assustam, hein? É o mal do século, é essa doença, né? Que coisa, né? E a gente tem que combater, porque como todo câncer, você pode pegar esse câncer do esôfago e do estômago, fazer o diagnóstico numa fase mais precoce e aí você tem cerca de 90% de chance de cura. Então, a gente tem que tentar detectá-lo de uma forma mais precoce. E você sabe por que preferencialmente nos homens, o de estômago? Olha, ele predomina, é 60% a 40% entre homens e mulheres, tá? É uma predominância, não tem um fator... Não tem uma explicação, não tem nada assim, hormonal, não tem um fator. Agora, as causas desses tipos de câncer, tanto do estômago como do esôfago? Bem, eles, obviamente, como todo câncer, tem um fator genético, mas assim, eles são... Todo câncer, esse do aparelho digestivo, ele está muito relacionado aos nossos hábitos de vida, tá? A gente tem uma dieta ruim, rica em produtos enlatados, defumados. Esse defumado, ele tem o sal, ele tem uma substância que é a nitrosamina, que isso vai causar, ela é cancerígena, altamente cancerígena. Isso para tumor de estômago. Dos defumados? Os defumados, todos, qualquer defumado? Eles têm, e assim, tem uma zona, inclusive no Pará, que é chamada Zona do Salgado, e tem regiões onde você não tem muito acesso à energia elétrica, a geladeiras, eletrodomésticos, que para você conservar a carne, o peixe que você pesca, você usa o sal. Tá. E esse sal, ele é altamente, também por causa das nitrosaminas, altamente cancerígeno. Inclusive, são as zonas que têm maior índice de câncer de estômago no Brasil. Nossa, comprovadamente, então. Exatamente por isso. E já o câncer de esôfago, ele é muito relacionado, uma zona que mais tem câncer de esôfago no Brasil é no sul. Por quê? Por causa do chimarrão. Por causa da temperatura, alta temperatura que machuca a parede do esôfago, mais ou menos 70 graus o chimarrão e a gente, o ideal é que seja até 60 graus. Então, ele vai queimando, vai causando um processo inflamatório que é agudo, vira crônico e pode... Nossa, que impressionante esse dado. Porque, olha, gaúcho, além de gostar muito do chimarrão, não abandona o hábito, né? Isso. É muito comum você ver até nas praias um gaúcho com o chimarrão, tomando aquele chimarrão bem quente, né? Como eles gostam. Isso. Em outras partes do sul, tem um gaúcho, tem chimarrão do lado. Pode ter. Tem trabalho agora para comprovar essa relação da temperatura. Tá. E no Irã, olha que interessante, no Irã eles tomam um café a 90 graus. Nossa. Então eles têm que conseguir tomar 90 graus só iraniano. Nossa. Não é? Então, mas eles tomam. Isso. Então machucam mais ainda. Machuca mais ainda. E dá câncer também de boca, né? Toda a passagem no trajeto, muito mas quente. Também de esôfago, isso. Mas por quê? Foi uma feridinha lá? Acho que desce queimando processo tanto, inflamatório, né? isso. É um processo inflamatório o tempo inteiro. Pensando por esse lado, pimenta é ruim? Pimenta, ela pode te dar refluxo, ela aumenta a tua chance de ter refluxo, que é um outro fator predisponente do câncer de esôfago. Porque o refluxo, ele vai machucando, aquele ácido vai machucando, ele sobe do estômago para o esôfago, ele vai machucando ali, e esse processo inflamatório, um dia essa célula sofre uma alteração genética, ela vira um esôfago de Barrett, e o esôfago de Barrett é predisponente de câncer. O mais importante que a gente tem que saber é o cigarro e o álcool. Para o câncer de esôfago, o cigarro e o álcool são os piores inimigos para o esôfago. No estômago também tem uma bactéria, que é o Helicobacter pylori, que metade da população mundial tem,
Só que não é metade da população que vai ter câncer de estômago, mas ela está sim relacionada ao câncer de estômago. Mas por quê? Que bactéria é essa? Vem com o quê? O Helicobacter você pega com água contaminada, alimento mal lavado, e ela só vive no estômago. E aí essa bactéria, em mais ou menos 70% dos cânceres que são tratados, você encontra bactéria positiva. A gente sabe que ela está relacionada, mas não é só ter a bactéria que vai te fazer ter câncer. Você tem que ter uma predisposição genética que é associada à bactéria, a esses outros fatores, te aumentam o risco para câncer. santareceita@tvaparecida.com.br, você pode mandar a sua pergunta. Você está com esse bonecão lindo aí do teu lado, dá para mostrar onde é o esôfago, o estômago aí nele? Bem, quer dizer, ele tá meio acabado, mal acabado. Tadinho. Tadinho. Tá bem mal acabado, né? Tá só com o olho, coitado, com tudo de fora. Bom para você mostrar, doutora. O esôfago, ele é um tubo, que é por onde passa o alimento da boca até o estômago. Ele fica aqui na região do tórax. Eu vou tirar aqui os pulmões, porque ele está por trás dos pulmões. Aqui está o coração. Mas isso a gente já tem uma ideia que ele tem íntimo contato com esse tipo de estruturas. Aqui passa o esôfago, bem aqui, no tórax. Ele começa aqui no pescoço, ele tem íntimo contato com todas essas estruturas. Mas é o quê? É que nem um... É um tubo. Um tubo, isso que Um tubo por onde passa a comida. Fixo lá. Isso, e ele chega no estômago. Eu vou tirar aqui o fígado e a gente consegue enxergar o estômago aqui. Acaba o esôfago, começa o estômago, tá? O estômago já é mais um reservatório, onde começa realmente a digestão dos carboidratos. O ácido do estômago é muito importante para começar a quebrar as proteínas para serem absorvidas por nós. Doutora, uma pessoa com câncer no estômago não consegue tirar todo o estômago? Consegue. Consegue? Mas como que ela vive sem o estômago? O estômago e o esôfago são órgãos que eles não são vitais. A pessoa vive sem, quero dizer que ela vive sem. Óbvio que ela consegue sim ter uma vida praticamente normal, mas ela vai ter que fazer umas adaptações na parte alimentar. Como assim? Que, tira o esôfago também? Pode. Se eu tiver um câncer de esôfago, eu posso tirar o esôfago. Mas são cirurgias que realmente são muito mutilantes. Se você tem que levar um órgão, você muda, mas a pessoa vive, sim. Mas ela não come? Ela vai precisar fazer adaptações. O que ela não consegue mais é comer que nem a gente senta, pega um prato grande. Ela vai comer várias vezes por dia, em menor quantidade, quando tira o estômago. O paciente que faz cirurgia de obesidade, aquela de redução do estômago, praticamente tira o estômago também, né? Bastante dele, né? Mas tira quase todo, fica com 30 ml só cabe 30 ml mais ou menos. Bom, uma vez você falou aqui que é até melhor tirar do que amarrar, né? Deixar lá, né? Sim, então. Agora, de qualquer forma, você vive sim. O que é importante no diagnóstico do câncer do estômago e do esôfago? Tem um exame que as pessoas, que é importante a gente colocar, porque um dos grandes problemas que hoje a gente pega esse câncer numa fase muito avançada é porque, eu tô com uma dorzinha no estômago, a pessoa vai tomando um remédio que compra na farmácia, se automedica por anos, às vezes, que é uma coisa boba. E isso atrasa o diagnóstico. Ela perde a chance de um tratamento curativo para ela. Mas tem sintoma? O sintoma, então, pode ser parecido com uma azia, uma dorzinha lá na boca do estômago? Vamos começar pelo estômago. No estômago, os sintomas são muito inespecíficos. Parece de uma gastrite, quando começa o câncer. Você tem uma dor no estômago, uma náusea, um empachamento, você come e sente que está cheio. Então, isso realmente depois a gente olha que eles são os fatores predisponentes. Já no esôfago, normalmente você tem dificuldade para engolir. Você começa a ter dificuldade para engolir, é quando você procura o médico. Esse é o sinal que você procura o médico. Porque não consegue engolir direito. Isso. Aí nessa hora que você não engole mais é porque ele já está grande. Tá? Aqui está mostrando quais são os fatores predisponentes dos cânceres. O cigarro, como eu falei, lá em cima, o álcool. Tá? Porque o álcool, qual é a função aí? O álcool, ele também machuca, corrói. Ele vai correndo, vai machucando a mucosa do... E aí você imagina que a pessoa que fuma normalmente também bebe junto, ou então fuma com aquele cafezinho bem quentinho, que é a temperatura mais alta. Que é o que não pode, né? Então, muito bebida alta muito não quente. Deve. Isso, até 60 graus. Tá. Aqui você tem uma imagem mostrando que é o refluxo, o ácido do estômago subindo a seta para cima para o esôfago. Quem tem refluxo é como uma vontade de vomitar, assim, ou acaba vomitando? Sente azia. Não, azia. Tá.
normalmente sente azia, uma Parece queimação que a aqui volta. no tórax. Tá. Isso é refluxo. Isso é refluxo, tá? O refluxo, se você deixar esse ácido voltar por muitos anos, não se trata, não toma remédio, não faz o tratamento, essa mucosa daqui de baixo, ela pode sofrer uma alteração genética, de tanto que ela é machucada, aí se cicatriza, machucada numa recicatrização, ela vem com uma alteração genética, com uma atipia, que a gente chama, que aí a gente passa a chamar de esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma lesão pré-cancerígena. Então, o problema do refluxo é virar Barrett. E nesse caso do Barrett, se você pega um paciente nesse estágio, que é um pré-câncer, é melhor do que já a pessoa tá com um tumor, né? Mas aí é feito o quê? Que tipo de cirurgia? O esôfago de Barrett, assim como o paciente que é um tabagista crônico ou um paciente que tem um histórico familiar de 1, 2 ou mais familiares primeiro e segundo grau, com câncer, com histórico de câncer, são pacientes com risco para câncer de esôfago, né? E esses pacientes, então, devem ser acompanhados por endoscopia a cada 2 anos. Quem tem Barrett é preconizado a cada 2 anos. Não é feito nada, mas tem que fazer uma vigilância mais severa. Você faz biópsias, porque a endoscopia é um exame que, além de te permitir enxergar, te permite também fazer biópsias. E hoje os equipamentos mais modernos, que já tem alta definição, magnificação, umas imagens que você troca a cor para aparecer a doença, você troca a cor do aparelho, e aí você consegue identificar dentro do Barrett aonde tem a suspeita de câncer e você pode tentar biopsiar. Tudo com endoscopia. Você biopsia as áreas suspeitas e é assim que você faz o acompanhamento desses pacientes. O esôfago também dá para ser observado pela endoscopia, não? Só o estômago? O esôfago porque também? A gente entra com o aparelho pela boca. Primeiro lugar que eu vou passar é pelo esôfago. E já é uma câmerazinha que vai... Ela tem na ponta uma câmera que me dá toda a imagem. Eu vejo realmente tudo. E tem mais. Alguns cânceres, quando a gente pega realmente no estágio muito, muito, muito precoce, hoje eu já consigo tirar esse paciente de uma cirurgia grande. Eu posso retirar essa lesão curativa por endoscopia, tanto do esôfago quanto do estômago. Se eu pego no estágio extremamente precoce, eu faço sim uma cirurgia, mas minimamente invasiva por dentro. Então, e eu livro o paciente hoje com resultados semelhantes aos resultados cirúrgicos de sobrevida. Com endoscopia. Com essa mesma técnica. Bom, daqui a pouquinho eu volto, vou dar uma saidinha, você toma uma aguinha aí. Cafezinho quente não vou te dar, né? Nem pensar, né? Até 60 graus. 60 graus ela aceita, gente. E já tem muitas perguntas aqui para você. E muita gente preocupada, eu até vou dizer, porque isso aqui eu acho que muita gente toma, para ela responder na minha volta, que existe um remédio que às vezes os médicos indicam, mas ele é vendido livremente, que é para proteger o estômago quando você necessita tomar medicamentos, né, que são muito pesados, né? E tem muita gente que eu tô vendo aqui perguntando a respeito disso, se faz mal tomar continuamente, porque outro problema do brasileiro é a automedicação, né? E eu volto agora pra gente continuar conversando. Agora já tá sem... Não, o estômago ele ainda tem. O que você tirou dele aí? Parte do fígado, é isso? Eu tirei os órgãos, o coração que fica em frente do esôfago, fica no tórax, e os pulmões. Os pulmões e tirei também o fígado aqui pra gente conseguir enxergar todo o estômago. Dentro lá, né? Porque ele acaba cobrindo um pedacinho do estômago aqui. Então, doutora, vamos começar com essa pergunta. A pessoa toma há 10 anos esse remédio, que todo mundo sabe qual é, não precisa nem falar o nome aqui. E se eu fico sem tomar, o meu estômago queima demais. É a Luciene Aparecida. E ela está perguntando, será que estou me prejudicando? Faz mal o uso contínuo desse remédio? Não, tem muitas pessoas que usam. Você tomando sob orientação médica e sabendo o que você está tratando. O problema é você... eu senti uma dor, vou lá e compro e tomo e não fiz o exame. Eu não sei o que eu estou tratando. O problema é você tomar sem saber o que você está tratando. Isso, principalmente a partir dos 40 anos, a gente costuma orientar pacientes que não devem tomar. Se sente dores, é importante fazer primeiro um exame de endoscopia, analisar o que você está tratando. É uma úlcera, uma gastrite? Aí depois você começa a tomar. E aí o mais importante é fazer o exame, né? Consultar o médico, um gastroenterologista. Boa tarde Opa! Vamos ver se o pessoal está acordado, porque hoje é segunda-feira, né? Que horas são já? Tem que acordar, não tem, doutora? 20 para 5? Boa tarde a todos! Boa tarde!
mais ou menos acordados. Eu acho que ela é de tão longe que eu acho que a gente precisava melhorar esse boa tarde para ela, viu? É Bismarck Souza, sabe de onde ela tá vendo a gente? Campina Grande. Nossa, Campina Grande vai ferver agora, hein? Festa junina chegando na Paraíba. Boa tarde a todos. Boa tarde. Melhorou, obrigada, turma. Já fiz endoscopia e apareceu uma hérnia no hiato. Eu gostaria de saber se existe cirurgia, se tem cura para essa doença. Também, graças ao refluxo, o meu esôfago está com manchas e queimaduras. Existe risco de câncer, doutora? Bem, ela precisa tratar, se ela não tratar e continuar tendo essas queimaduras, que é o ácido voltando e queimando, daqui a alguns anos ela tem sim, ela vai formar provavelmente um Barrett e aí começa a ter o risco de câncer. Para que isso não aconteça, o que na verdade é? Bem aqui, ó, passa aquele músculo que a gente chama de diafragma, que é o que separa tórax, é o músculo da respiração. Você respira, vem um de um lado e um do outro. Esse espaçozinho aqui, a gente chama de hiato. Então, ele encosta de um lado e de outro, só deixa passar o esôfago no meio dele. Quando a gente vai ficando mais velho, mesmo quando a gente é mais jovem, ou quando a gente ganha peso, o que acontece é que às vezes isso aqui alarga. Quando isso alarga, se eu aumento o espaço, eu permito que o estômago suba para o tórax. Aí ele sobe trazendo o ácido dele. O tratamento definitivo, que normalmente é o curativo, é eu colocar o estômago no lugar e criar uma válvula. É cirúrgico o tratamento. Mas antes de fazer o tratamento cirúrgico, e às vezes até associado ao tratamento cirúrgico, eu tenho que também tomar aquela medicaçãozinha, até associada a outras medicações. Além disso, isso você vai ter que fazer, que é para você não ter Barrett e não ter o risco de câncer. Agora veja, né, a pessoa aqui no caso, a Ana Aparecida, ela tem convênio, mas até quem tem convênio nesse país demora a conseguir marcar um exame. Ela disse que está com uma dor terrível no estômago, foi especialista, ele pediu endoscopia, não é o primeiro médico que pede, mas ela falou, sabe como é, né? No convênio, meu convênio demora muito para marcar. E estou com muita dor, deixa eu mostrar porque eu não sei se é nome de remédio, tá dando para ler aqui? Você consegue enxergar aqui? Sim. A segunda medicação não serve para isso, a primeira medicação é muito fraca, mas ela toma aquela outra. Tá. No ano passado, outro profissional também diagnosticou e estou com refluxo, né? Um problema pode influenciar o outro? Isso pode ser sintoma de câncer? Não é para ninguém ficar apavorado, mas é para ficar todo mundo, ó, de olho e esperto. Adoro esse programa. Obrigada, Ana. Olha, eu vou fraca essa medicação que ela toma? Ela é a mais fraca, ela é mais antiga. Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje existe, pelo menos a gente precisa usar a lei a nosso favor. Hoje existem prazos dentro da ANS que qualquer operadora tem um prazo máximo que ela tem sim que realizar o seu exame. Nós já conversamos até com uma advogada aqui de pacientes que conseguiram fazer cirurgia porque acionaram advogados e a justiça. E funciona. Você entra dizendo que não está conseguindo, funciona, viu? Normalmente funciona. É importante que você busque seus direitos, até porque você paga, né? Ela tem que exigir esse exame rápido, é importante. Eu acho que ela passou, provavelmente ela passou no médico. Primeiro passo, ela passou no médico, foi examinada e deram esse pedido para ela, né? É bom ela passar num especialista, porque às vezes você vai num pronto-socorro e o pronto-socorro é para te tirar da urgência, daquela dor, mas às vezes depois para você realmente investigar a fundo, você precisa de um especialista. Então é importante que ela tenha passado no especialista e aí, porque não é só a endoscopia, às vezes ela precisa também, essa dor muito forte, aquela dor de estômago que a gente tem, eu tô com uma dorzinha, mas te deixa trabalhar, não te atrapalha a vida. Isso é a dor da gastrite, sabe? Uma dor mais forte, a gente já pensa em algumas outras coisas. Tá bom, mas procure então um gastroenterologista. Mas não cansa. Não cansa, fica calma, tá? Mas tem que ficar alerta. As suas considerações finais então, doutora, o seu recado para quem está assistindo aí o nosso programa. Bem, como sempre, quando a gente fala de câncer, eu acho que a principal mensagem que a gente tem que dar é que hábitos saudáveis de vida relacionados à prática de atividade física, uma alimentação com frutas, com verduras frescas, com menos conservantes enlatados, o combate à obesidade, não fumar, sabe, bebida alcoólica de uma forma bem regular, isso é igual à qualidade de vida e é igual à prevenção de câncer, não só do esôfago e do estômago, mas a maioria dos cânceres do corpo da gente. Então, apesar de ter fator genético, muito para evitar um câncer está na mão da gente. Tem que agir.
Eu quero deixar aqui o telefone de contato com a doutora Adriana Costa, que hoje veio lá de São Paulo para participar do nosso programa. Trouxe até o seu bonecão. Nós temos bonecão agora também, viu, doutora? É o primo dele. É o primo dele. 011 3019 2030, tá? 11 São Paulo, 3019 2030. E o site é tá aí no vídeo, ó, KEDT, assim mesmo, tá? demudo.com.br para vocês se comunicaram. Ficaram algumas perguntas, mas motivo eu respondo. bom. Você responde? Respondo. Então nós vamos passar. Obrigada, Adriana. Boa viagem, viu? Fez Obrigada. boa viagem para cá? Tá frio lá na nossa terra? Ah, tá. Tá também, né? Tá bom para ver TV hoje, né, doutora? E ficar tão bem informada assim como com o talento da doutora Adriana Costa.